pessoal, seja muito bem-vindo à Conexão Prime, o podcast da Prime Fibra. Para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Elba e aqui a gente vai ter um espaço para quem acredita que boas conexões vai muito além de internet, viu? A gente vai conectar serviços, negócios e grandes histórias. Oi, gente, meu nome é Carol e no nosso podcast nós vamos dar voz aos nossos clientes empreendedores da região. Isso mesmo, viu? E nada mais justo para começar esse primeiro episódio, conhecer um pouco da história da Prime Fibra, né? E melhor do que ninguém, para contar essa história, a gente vai estar aqui com os fundadores da Prime Fibra. E aí, meninos, como é que começou a Prime Fibra? Foi meio maluco, Elba. No começo, eu tive a ideia de iniciar o provedor. Eu tinha uma conexão que não era muito veloz, e aí para tentar melhorar minha conexão, eu fui atrás de Douglas para a gente iniciar um provedor. A visão da gente era só custear o nosso acesso e ter uma velocidade maior, né? E aí Douglas me disse, vamos falar com o Juliano. Juliano já teve provedor, então vai unir o útil ao agradável. Aí a gente correu atrás de Juliano. E aí, Juliano, vamos lá, vamos correr atrás. O Juliano deu logo um balde de água fria na gente. Disse, muito caro, não dá, é muito custo e tal. Mas a gente foi insistindo, foi acreditando e as coisas foram acontecendo, né? Numa proporção, numa velocidade que a gente não acreditou no começo. Depois a gente foi ver que o que era que a gente estava montando, né? O negócio começou a crescer, começou a desenvolver e hoje a gente está aqui, né? Teve alguns perrengues, teve algumas dores de cabeça. Juliano vai contar aí pra gente como foi o começo. Foi basicamente, a gente tinha poucos recursos, né, para poder dar início a um provedor. E aí a gente começou trazendo um pouquinho de dinheiro, outro arrumou cartão e dinheiro de férias. Douglas mesmo pegou dinheiro da rescisão dele, meu Deus do céu, botou tudo dentro do jogo. Elba quase que mata ele. Rapaz, tem as contas pra pagar. E aí a gente... Eu grávida. Isso, justamente. Tava nesse período que ela tava gestante, né? E a gente foi e começou a comprar as primeiras peças, né? Que foi na pandemia, não foi? Acho que foi isso, foi mesmo. Não, foi antes de começar a pandemia. Foi bem antes. Foi 2019, o primeiro lançamento. Não, foi o final do ano de 2020. O primeiro lançamento da gente foi no dia 31 de dezembro. Foi bem, cara. Que foi bem complicado. Mas assim, na verdade. Porque pelo fato de eu estar muito tempo parado, né, que eu trabalhava numa empresa antes de dar 100%, né, do meu tempo para Prime. Renato e Douglas sempre que começou a desenvolver os primeiros passos, né, de montar rede, entendeu? E a gente sempre estava fazendo um máximo para crescer a rede o mais rápido possível. E teve muitos episódios que Renato vai contar um fato aqui que ocorreu, né? Que quando tava ele e Douglas sempre na rua, de comer fora, nunca ter tempo para praticamente nada, se dedicar 100%. E além da gente se dedicar também, principalmente eles que foram mais no comecinho, né? Praticamente os três tinham algum tipo de emprego, porque no começo era muito difícil para você ter dinheiro, né? Para ter o retorno, que demorava muito, né? E sabe, todo dono de provedor sabe como é essa história. E Renato trabalhava na Câmara lá, né? Se eu não me engano, parece que era de Jaboatão, né? Jaboatão. E Douglas estava trabalhando Tava trabalhando de promotor. Na época eu trabalhava em 4 lugares, mas era melhor do que Júlio. Eu trabalhava de promotor, fazia entrega na UR Burger, saudades Isaías. Nosso parceiro Isaías. Trabalhava também aqui na Prime, principalmente, e ajudava um pessoal ali de um projeto social. Lá em Dona Matilde, né? Isso, em Dona Matilde. Isso aí. Eu trabalhava na Prime, não. Eu trabalhava na Saraiva, né? Equipamento de guindaste. E quando era final de semana, eu sempre ficava enchendo o saco dos caras, né? Vamos trabalhar, cara, não sei o quê. Aquela correria, né? Porque eu não conseguia soltar lá. Porque se eu soltasse lá, a empresa não conseguia me sustentar aqui. Então, como eu tinha filhos, meus filhos ainda estavam pequenininhos, em aquela correria total, eu não poderia me dedicar 100% à empresa, né? Por conta do sustento. E aí, a gente sempre correu
da melhor forma possível para hoje conseguir o que a gente conseguiu, tá? E a gente é praticamente pioneiro no ramo da fibra, num local onde a gente trabalha, né? Porque muita gente ainda trabalhava com um equipamento antigo e a gente foi um dos primeiros a dar os primeiros passos. Por isso que a gente conseguiu se destacar muito. No começo era mais assim para os amigos, como era? Como foi se expandir? Como vocês viram a necessidade de expandir? Era amigo, vizinho e conhecido. A gente chegava para um amigo, para um vizinho, a gente tá trabalhando com internet, vamos lá, dar essa moral, contrata aí a gente e tal. E a gente foi sempre desenvolvendo uns atrativos. A gente, desde o começo, a gente tentou colocar uns SVA para chamar a atenção. E aí os clientes, os vizinhos, os clientes, eles foram comprando a ideia da gente. E daqui a pouco começou uma proporção que era o vizinho, o amigo do vizinho, o outro vizinho, e aí o primo indicava a mãe, indicava... A gente começou a fazer vários tipos de promoções. Tem um fato curioso também do começo da gente, é que Juliano chegava final de semana, bora correr, vamos embora, vamos instalar, vamos expandir. Só que eu e Douglas, a gente já vinha... exausto da semana, né? E assim, ajudou bastante, eu acredito, também a questão da pandemia, não foi? Esse foi o tempo da pandemia. A pandemia, home office, a gente tava na rua lá batalhando, lutando. A pandemia foi aí. A pandemia foi a época que a gente mais trabalhou na Prime. Na questão vida. de Porque videochamada, né? Tudo foi a online. época que o pessoal viu que a internet tinha que ter a qualidade para poder funcionar. Conectar todo Porque mundo. o pessoal chega de noite em casa, usa a internet, assiste um YouTube e um negócio, mas na pandemia era 24 horas utilizando a internet. Aí. Pode falar. Não necessariamente era só um videozinho, um negócio, mas a pessoa era 24 horas utilizando a internet. Eles perceberam que precisava ter uma internet estável. Aí foi aí que a gente começou a crescer mesmo. Foi a época que a gente cresceu mais. E teve a questão também da fibra, né? Chegada da fibra. A chegada da fibra foi muito importante, né? Porque a gente começou com o TP, né? A gente cabeou boa parte da nossa comunidade, da UR10, no TP, e depois a gente deu um salto na fibra, né? Aí eu tive alguns contatos, trouxe uns contatos para ajudar a gente montou os projetos e o projeto tá essa maravilha que tá hoje. Muita gente se admira muito com o nosso projeto, né? Que nosso projeto é um projeto para ter uma estrutura 100% completa, né? Não é uma estrutura confusa, coisa e tal. A gente sempre tentou documentar tudo e deixar tudo bem alinhado para a gente nunca ter problemas futuros. A gente sempre prezou muito por organização, desde o início. Tu vai fazer isso, vamos correr atrás disso, isso aqui é tua área, isso aqui é a tua, vamos se organizar primeiro para depois a gente crescer. E não vamos expandir primeiro para depois a gente se organizar, porque é muito mais difícil. Deixar bem estruturado, né? A gente deixou tudo bem estruturado, depois a gente começou a crescer, começou a expandir. E vira necessidade também, né? Da loja. De acordo Como com a foi a necessidade. questão Foi da loja? a loja. A loja. Pode falar. A loja, a gente tinha uma lojinha, eu chamo de lojinha, mas a gente tinha uma loja. Primeiro, a gente tinha um QG, né? Que a gente se reunia todo dia na varanda da casa da minha mãe, e aí era o cafezinho que a minha mãe fazia, a gente ficava lá horas e horas discutindo como seriam nossas evoluções, qual espaço que a gente iria dar, discutia como seria a visão de futuro, não era? Sim. A gente passou muitas horas quebrando a cabeça, sem dinheiro, sem muita capacidade, mas a gente já fazia planos e os planos eram sempre muito organizados. Sim, e a gente sempre se responsabilizou em termos de dinheiro, de finanças, né? Todo o dinheiro que a gente captava, a gente entregava 100% à empresa. Então a gente passou um bom tempo para poder receber um Prolabore, entendeu? E a gente, depois de 2 anos praticamente... Trabalhava, no caso, sem A gente não tinha recurso. Passou um ano trabalhando sem tirar dinheiro da empresa pra gente. Porque cada um tinha seu emprego. Isso. Aí todo o dinheiro da empresa voltava para ela para poder fazer expansão, evolução de equipamento, o que tivesse para. E a gente sempre procurou ter a melhor qualidade possível, né? Pra gente poder entregar a melhor conexão. Né? Então, a gente E sempre os prezou por colaboradores, como surgiu? Os primeiros colaboradores. Isso aí foi briga. Foi através de... Porque sempre quando tava na rua, né?
porque eu só passei a me dedicar 100% mesmo da empresa depois que a empresa já completou quase 3 anos. Mas isso aí foi um fato curioso. Isso aí foi um fato curioso porque não tava aguentando. Eu e Douglas, a gente já não tava mais aguentando. E outra, Douglas tinha menos participação do que eu e Juliano. Logo do início. É porque quando, logo no começo, né, que Renato me procurou, Douglas ficou meio que ansioso, pensando que ia ficar de fora da jogada, né? Eu lembro até hoje do fato que Douglas estava descendo a escada do QG e disse: e eu, como é que eu vou ficar nessa história aí? Calma, pô, você vai entrar. E aí ele deu início também, né? Porque o gás do começo praticamente só foi Renato e Douglas. Praticamente foi Douglas. Porque eu só era uma torcida, carregar mas atendimento. Porque carregar a bobina nas costas não é fácil, não. Aí, e assim, trabalhar com esse pirangueiro aqui. Nem água. A gente ficava até 4 horas da tarde na rua, se matando, e eu olhava pra ele e dizia: não é possível não, que tu não vai pagar nenhum almoço, nenhum lanche, nenhuma água, e ele não pode gastar. Não pode gastar. É um pirangueiro, meu amigo. Mas por isso, por causa, então, dessa sobrecarga, no caso, vocês precisaram de mais uma pessoa pra mão? Isso. Pra suprir? Não foi assim, não. O primeiro colaborador mesmo da gente foi quando a gente adquiriu a empresa de Matias. Aí ele veio... Aí já é outra história, tá? Que a gente vai contar. E no atendimento também, né? No atendimento, primeiro foi Elba, que ficou responsável para envio de boletos, essas coisas, lembrete e atendimento, alguns atendimentos. Mas aí também não era tão colaborador, porque da casa ela se ofereceu para poder ajudar a gente, viu que estava corrido. Viu a dificuldade que a gente tava tendo, né? E ela agregou bastante, né? Entendeu? E até hoje, né? Ajuda muito. E em relação ao provedor que a gente comprou lá, lembrando que esse provedor de Matias era um provedor que eu era dono desse provedor, que a gente foi e acabou tendo que comprar, né? A gente expandiu tanto, cresceu tanto que o proprietário lá, né? Que eu vendi minha parte na época, ele acabou passando esse provedor pra gente e agregou. Aí veio junto o colaborador, né? Da gente, que ajudou a gente bastante nessa compra, né? Só fez agregar, né? De fato, né? Isso aí ajudou a gente muito. Aí depois foram vindo outros colaboradores, aí Elba, como trabalhava na parte lá da loja, a Elba se sentiu muito carregada, depois veio minha esposa, a Carol, e aí as coisas foi crescendo, né? Aí um abraço hoje pra Matheus. É o que é. Um abraço, Matheus, tamo junto, obrigado. E é isso aí. Outra coisa que a gente precisa falar também, né? Que eu acho muito importante a gente falar sobre as estratégias que a gente teve, né? Com orçamentos, tá? Como a gente fez. Douglas até hoje ele cuida do financeiro, né? Que ele já tem o título de pirangueiro. Por isso que ele é um cara muito seguro para a parte de finanças da nossa empresa. Eu sou totalmente Renato, o contrário. Se deixar o dinheiro na mão de Renato, Não, Renato mas compra comercial e marketing. Comercial sempre... e marketing sempre vai querer gastar mais. Vocês estão divididos como assim? Explicar. Eu sou área comercial, marketing, suporte. Juliano, estrutura, lançamento. Operacional, né? Operacional. Douglas é financeiro e operacional também. Então a empresa está um pouco bem separada, né? Então cada um fica na sua área, todos se respeitam. Tem hora que eu quero comprar algo, tem que perguntar a Douglas: e aí, Douglas, como é que tá a finança? Dá pra gente comprar esse equipamento? Renato tem hora que chegou: vamos trocar esse SVA aqui, colocar pra agregar coisa e tal. E aí, Douglas, a gente pode? Então sempre ele que cuida das nossas finanças, né? E é isso. E teve uma oportunidade também de mudança de endereço, não foi da loja? Como foi isso aí? Opa, vamos lá. Na parte da mudança, a gente começou numa loja que era bem pequenininha, que era no primeiro andar. É próximo da nossa outra loja, né? Que é bem bonita. E agradecer também, né? Que Xande tá ali falando: e aí, pô, eu coloquei o banner lá, viu? Ajudei vocês desde o começo, eu tô lá. Xande sempre é um parceiro nosso e não é de agora, né? Não é à toa que a gente tá aqui nesse estúdio pra fazer esse Conexão Prime com ele. Um agradecimento especial aí, pessoal. A gente tem que fazer também a Gráfica 5 Estrelas. Isso. Audiovisual aí. Quem quiser procurar, entre em contato que é top. E voltando pro assunto lá da loja, né?
E lembrando que muitas ideias também veio de Elba. Elba é uma pessoa que ajuda muito na parte de marketing, que está junto com o Renato, né? E hoje a gente tem uma loja muito bonita. Para mim, pra minha concepção, é a loja mais linda que tem da região. Não tem outra. É muito bonita. A gente é suspeito. E a loja lá ficou bem centralizada, né? A gente meio que separou a parte da UR10 e UR5. A gente tá localizado ali na Avenida Francisco Vitoriano. Expedicionário. Expedicionário, isso. Tá bem no meio ali, entre o R5 e o R10. Na principal, né? Na principal. E agora, né? Vamos falar sobre a legalização da Anatel. Como foi para vocês ter esse marco da telecomunicação, né? Quer falar, Renato? Ou quer que eu fale? Eu falo. Eu falo. Pode falar. A legalização da Anatel, que a gente fez, e não só na Anatel, a gente fez mais legalização em outros órgãos, fez no CREA, fez em vários outros órgãos, né? Quando a gente assumiu a loja lá na avenida, a gente chegou chamando um pouco de atenção, né? E a gente não só chama atenção positiva, a gente chama, às vezes, atenção negativa. Então, a gente recebeu muita denúncia. Isso. Quando a gente recebeu muita denúncia, a gente recebeu muitas visitas de órgãos que a gente nem sabia que precisava estar legalizado. E aí foi quando a gente começou a correr para se legalizar, para correr atrás de documentação, funcionário. A gente sofreu, viu? A gente sofreu. Foi Ministério do Trabalho, foi CREA, Anatel, a gente recebeu algumas visitinhas. Quando chegava lá com um coletezinho, eu já sabia, ixi, Maria, não vem ninguém pra cá pra loja, que tem a fiscalização aqui e eu tô com medo de ser preso. Aí foi aí que na verdade, as visitas, todas elas têm um caráter educativo, tá? Então era pra educar, pra gente começar a se organizar. E foi daí que, obrigatoriamente, e ainda bem, a gente começou o projeto da gente de legalização. E a gente começou a se legalizar na Anatel, no CREA, no Ministério do Trabalho. A gente correu atrás de tudo. Inclusive, teve até umas audiências aí, não foi? Aí sobrou pra mim. Porque, assim, logo de começo, o CNPJ era no meu nome. Não era uma LTDA. Aí chegou uma cartinha, né? Um convite para ir no Ministério do Trabalho, que justamente foi denúncias que a gente recebeu. Mas isso aí só foi, como o Renato falou, só foi critério de educação, de educar, de mostrar como é que funciona, né? Também fortaleceu, né? A empresa precisa estar para você não se prejudicar. Que tem regra, né? Isso também fortaleceu bastante a empresa. Sim, fortaleceu bastante e também para a gente trabalhar na legalidade, né? Porque que é o justo, querendo ou não, é o correto de se trabalhar. E vamos falar sobre os planos, né? Os planos, como foi aí que vocês conseguiram desenvolver? Aí eu deixar para o marketing. Os planos da gente, no começo, a gente não tinha nem noção de como era que faria, né? A empresa, no início, a gente mirava muito não pagar a internet. Né? A gente não queria pagar a internet, queria ter uma velocidade boa, que na época a gente não conseguia na região. E aí a gente... Por causa de vício de jogo. Tudo por causa... Quem conhece a gente aí, vai lembrar que a gente jogava muito jogo. Todos três, né? Todos três. Era Counter-Strike, era Lineage, era várias coisas. E aí a gente queria ter uma velocidade, queria ter uma coisa um plus. Vamos montar um provedor, a gente montou um provedor, conseguiu uma banda larga bacana, e aí a gente tinha muita internet. Então, pra mim, já tava no céu. Só que a gente chegou no inferno porque foi muito trabalho, gente. Foi muito trabalho. E aí os planos, eles surgiram assim. A gente tinha planos a partir de 35... 40. Não, era R$40. R$40, não era? Foi, R$40. Vocês lembram os mega? Era 10 megas por R$40, no auge da pandemia. Isso. Com a fibra conseguiu aumentar mais, né? Com a fibra, a gente teve que aumentar o valor do plano porque o custo é maior. Muito alto, né? E questão também dos mega, que conseguiu passar mais para os clientes. Sim, hoje também, a gente já oferece aí mais de 500 mega, 600 mega fácil. Se quiser algum plano personalizado, a gente também consegue fazer. E hoje em dia consegue até incluir os benefícios também, né? Benefícios. Temos muitos benefícios, tá? Parte de telefonia,
SVAs, né? Que faz parte também, né? Isso aí é mais pro lado de Renato, que Renato é a parte de marketing, ele consegue explicar melhor. Faz parte. Hoje a gente trabalha aí com o portfólio de um SVA nosso, que a gente tem acesso ao Disney Plus, o HBO, o Look, são vários serviços que a gente consegue oferecer. No momento, ele ainda não está incluído nos planos, porque a gente deu uma segurada para ver como é que uma estratégia melhor de marketing para encaixar. Mas são planos para o futuro. A gente sempre visa muito o futuro. Agregar, né? Agregar, trazer uma estabilidade, trazer uma qualidade, trazer um stream bacana para o cliente quando chegar em casa lá e assistir o filmezinho dele. Vai ser legal. Não é só internet, né? Toda uma experiência. Hoje tem que agregar algo, né? Então, a internet praticamente é algo essencial dentro de uma casa, né? Mas hoje ninguém consegue ter só internet. Tem que ter algo para agregar, né? Entendeu? Telefonia. Tem questão também dos eventos e sorteios, né? Como... assim, qual é o intuito que vocês fazem? Então, vamos lá. Os eventos e os sorteios que a gente faz, sempre a gente faz pensando nos clientes, né? Porque da forma que eles são, como é que se diz, parceiro nosso, a gente tenta retribuir de alguma forma, tá? Então, sempre volta para eles. Sempre em datas festejas, né? E final de ano, a gente sempre está sorteando algo bacana para os clientes, né? E a gente faz muitas essas ideias de brinde também passa por Elba, né? Que Elba que cria as ideias. Essas ideias legal aí. É uma equipe, né? Renato colabora, né? Todo mundo chega junto, né? A gente bota a mão na massa e acabou. Até eu que faço parte operacional, eu participo também na parte do marketing. E teve também um negócio de vantagens, não foi uma parceria? Como foi isso aí? Com os empreendedores, clientes? Isso, a gente tem um plano a gente tem um plano para quem é cliente, que tem empresa, que empreende. A gente tem um plano que facilita a vida do empreendedor. Porque a gente tem uma parceria de divulgação, a gente anuncia. A gente gosta sempre de ver o cliente da gente em destaque, né? O cliente hoje que tem algum CNPJ, tem alguma empresa, alguma coisa, a gente sempre está deixando ele em evidência para chamar atenção para o negócio dele, né? Assim como eles fazem com a gente. É uma troca, né? Hoje a gente tem farmácia, escola. A gente está sempre divulgando algum cliente nosso que chega junto com a gente. Eles divulgam a gente divulga eles e a gente faz essa troca, né? Escola, farmácia. Aqui também, né? Aqui também. Isso, a Gráfica 5 Estrelas é parceira nossa. Sempre tá com a gente. Obrigado, Xande. Tamo junto. Mas eu vou deixar a Elba falar um pouquinho melhor, porque a Elba que está nos entrevistando, ela que conhece mais a situação aí de parcerias, promoções, sorteios, né? No final do ano sempre tem uma televisão. Indicação, é isso que eu ia falar agorinha. Como é que funciona, Renato, assim, questão? Teve o sorteio da TV, né? Teve o sorteio da TV. Conta um pouquinho aí como é que funciona para quem ainda não entende. Então, para quem é cliente Prime hoje, que faz uma indicação, apenas uma, no ano, ele já está participando do sorteio da televisão no final do ano. Então, só para ter uma noção, esse ano foram mais de 100 pessoas que concorreram à televisão. Foram 100 pessoas que fizeram indicação da nossa empresa para outros clientes, que os outros clientes contrataram, e aí essa pessoa que indicou passou a fazer parte do sorteio. E além de fazer parte, ainda ganha mês grátis. Uma mensalidade grátis. E vocês, desde o começo, já tinha essa ideia de indicar e ganhar o mês grátis, né? Isso, agora que lançou essa questão da TV, não foi isso? Como é que... Isso. Agora não, acho que já é o terceiro ano. Sim. Que a gente sorteia uma televisão no final do ano. Sim, mas desde o começo já tinha a questão da indicação também. Desde o começo já tinha, indicou a gente, tá? E não é indicar com a intenção de ganhar o plano, ganhar um mês grátis. É indicar porque realmente a internet da gente funciona. Desde o início, indicou, fechou, ganhou um mês grátis. Independente. Pode indicar quantas vezes quiser. Pode indicar. A gente teve cliente que passou um ano sem pagar a internet. Verdade. A gente teve cliente que passou um ano sem pagar a internet. Só pela influência que ele tem na comunidade. Indicou um, indicou outro. Não tem limite de indicação. Muito bom. Ganhou. Indicou, ganhou. Isso. É assim,
fora a questão da empresa, o que a Prime significa para vocês? Não só como empresa, né? Então, a Prime chegou num momento que a gente tava muito, sei lá, parado na vida. Cada um tinha seu emprego, ninguém se desafiava a nada. Era uma questão de estabilidade, entre aspas. A gente tava ali meio que sem construir nada, vivendo do emprego que a gente tinha. E aí a Prime foi um desafio. Foi um desafio vencido. Na verdade, a gente ainda está tentando vencer. Mas a Prime foi um desafio bem grande, um dos maiores da vida da gente, né? Depois de ser pai, a Prime foi e depois de ser esposo também, que é desafiador também. Muito desafiador e perigoso. A Prime foi um desafio muito grande, está sendo ainda. E Deus queira que continue dando certo. Assim, são 3 sócios, né? 3 cabeças. Como é que funciona essa questão aí, minha gente? Tem hora que é briga, né? Tem briga. Hora que um quer arrancar a cabeça do outro. É briga. Mas assim, a gente sempre entra em um bom senso e a gente decide O bom é que é 3. E a gente sempre... Não tem como dar empate. Não empata. É impossível. Não empata. Então, todas as decisões da gente, ou foi sim ou foi não. Não tem como Vamos fazer. Se 2 falar que vai fazer, faz. Se 2 falar que não vai fazer, não faz. E lembrando, né, a gente também tem que falar um pouco aonde a gente atende, né? Que isso é muito importante para todos ficar sabendo. Cobertura. A nossa cobertura, né? Até onde a gente alcança. A gente faz a parte da UR10, a parte da UR5, tem a parte da Tranquedo ali, também faz parte do UR5, né? Tem Vila da Aeromoça. E a gente pretende... Tem uma parte também da UR4, tá? E a gente pretende cada vez expandir mais. Tem um R12 também que a gente atende lá, né? O R12 é caixa d'água. Mas ali já é o R12. É o R5, é o R5, o pessoal né? conhece com caixa d'água, Tranquedo. Tem um R10. Portelinha. Tem a porta. Não, mas ali já faz parte da UR10, né? Mas a gente fala um R10, a gente tá Vila das Crianças. Isso. Vila das Crianças. Tá. Mas a gente tá sempre buscando a expansão. Tem gente que procura a gente para ir para outros cantos, mas é bem complicado fazer a expansão de uma área. É tão muito simples, trabalho. Né? Não É muito tão trabalho, é caro. A gente tá sempre buscando a expansão. Esse ano passado, né? A gente deu uma parada, aconteceu algumas coisas, alguns problemas, mas esse ano agora que vem a gente vai voltar com tudo. Isso. E aí, e quais são as metas, assim, daqui pra frente? Vocês pensam em quê? As metas é poder alcançar, né? Novos lugares, tá? E a gente cada dia crescer mais, entendeu? Até pra empresa se tornar praticamente autossustentável, né? Entendeu? Ela já é autossustentável, né? Ela já se sustenta há um bom tempo já. Mas é sempre buscando a melhora da empresa e a empresa melhorando, melhora para o cliente também. Que a gente sempre teve essa intenção de devolver algo que a gente recebe. Né? Honrar os clientes. Isso, que é o que faz crescer a empresa, né? E aí, para finalizar, assim, deixem uma mensagem, alguma... Para quem pensa em empreender, né? O que é que vocês dizem para essas pessoas? Empreender é difícil, principalmente no Brasil. Não é fácil, empreender é muito difícil. Mas assim, se você tiver boas parcerias, né? E tiver força de vontade, vai longe. Mas porém, não é fácil. É muito trabalhoso, é cansativo demais. Mas se você insistir, você enxerga o resultado lá na frente. Então, nunca é a curto prazo, e sim sempre a longo prazo. Então é só trabalhar e se dedicar 100%. E não espera a melhor hora, gente. Não pode esperar a melhor hora. Tem que começar. Tudo perfeito. Não espera ficar tudo pronto. O que já tem, e vai melhorando com o tempo, né? E eu preciso muito falar isso pra mim. Não espera o melhor momento. Um passo pra frente, você já não tá mais no mesmo lugar. E é isso aí, gente. Queria agradecer aqui a presença dos meninos, né, que contaram essa história maravilhosa da Prime Fibra. A Carol também dando essa força. Ao Espaço 5 Estrelas com os meninos aí. Também se liga, viu, que isso aqui é só o primeiro episódio. Vai vir muito mais em breve, com grandes histórias, grandes empreendedores. Então curte aí, comenta, compartilha e fique junto com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.